Ladies and gentlemen, please welcome Jonathan Tayaba! Vai lá. Fala, galera! Esses gritos aí, acho que tem gente aqui que já fez 6 dígitos hoje, ó, animado. Uns caras aí. Eu tava pensando ali, né, cara, quando você entra no palco, eu não sei se... Alguém aqui já palestrou para uma multidão desse tamanho? Tem uma galera aqui que já palestrou, né? Quando você vai entrar no palco, a primeira coisa que você pensa é o que eu vou fazer nos primeiros 30 segundos para pegar a atenção da galera. E eu estava pensando o que eu ia fazer, mas depois do cara, o Teixeira, antes de mim mandar um moonwalk no palco, quebrou toda a minha perna, eu já não sei mais o que eu faço, né? Então eu já vou passar direto para a palestra, porque a única saída é se eu ficar verde, virar o Hulk, alguma coisa assim, que eu acho que fica melhor do que ele, mas tirando isso não tem jeito, né? Mas, cara, eu espero que vocês curtam. Para mim é bizarro estar aqui hoje, de verdade, porque a primeira vez que eu pisei nesse palco foi em 2017. Tem alguém aqui que estava quando eu palestrei aqui em 2017? Acende a luz da plateia para eu ver. Estou vendo ali uma meia dúzia de mãos levantadas. Eu palestrei sobre o webinário aqui em 2017. Tem quanto tempo isso? Eu sou excelente em português, mas sou péssimo em geografia. Então, não... 8 anos. Sabe o nome disso? Não vou falar. Porra. A conta de anúncio é bloqueada hoje, o que aconteceu aí? Depressão, ansiedade, consistência. 2017 eu estava nesse palco palestrando de webinário, cara. Eu estava pensando nisso agora, sentado ali, antes de entrar. A galera fala, tá, você só faz webinário? Eu vou fazer mais o quê? Eu sou bom nisso, não tem para onde correr. É a parada que eu fiquei bom. Eu escolhi ser bom nesse negócio. E essa decisão mudou o jogo para mim. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu estou fazendo com o webinário, porque eu acredito que pode funcionar. Assim, eu já rodei o webinário praticamente para tudo. Eu não vou dizer que funciona para tudo, porque tem gente que vende uns negócios muito loucos. Mas eu acho que vai funcionar para a maioria de vocês aqui. Para a maioria de vocês aqui. O que eu estou fazendo, e o que eu vou mostrar para vocês, é como a gente tem utilizado o webinário para vender produto caro para público frio com taxa de conversão de público quente. Quem quer saber isso aí? Quem vende para público frio aí? Público frio. Não te conhece, nunca te viu na vida. A galera sabe a tortura que é vender para público frio. É outro game. Eu vou te falar como que a gente está fazendo isso, vendendo para público frio com taxa de conversão de público quente. Só que antes eu quero testar vocês. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e nós vamos fazer um VOF. Deixa a galera ligada, a plateia, que eu quero ver a galera. Nós vamos fazer um VOF. Eu quero ver se vocês estão afiados no digital, se vocês entendem da parada. Vamos lá, eu vou colocar algumas perguntas e vocês me sinalizam. Só tem que funcionar. Boa. Vender para público quente, pô, já dei a letra, né? Eu já falei aqui antes de colocar a pergunta, né? Vender para público quente. Volta uns 30 mil slides aí, por favor. Pronto. Vender para público quente é muito mais fácil do que vender para público frio. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Vender para público quente é muito mais fácil do que público frio. Você não acha verdade? Então tá, depende. Ouvir um depende. Ouvir um depende. Ouvir um depende. Tá, vamos lá. É verdadeiro. Vender para público quente é mais fácil do que vender para público frio. Eu trouxe aqui 2 prints de 2 webinários que a gente roda. O da esquerda de vocês é um webinário que a gente roda para público frio. Eu destaquei ali taxa de conversão. Tá? Se olhar, a gente converte 4,5% dos leads para público frio e a gente vai bater quase 20% de conversão para público quente. Isso aqui é o padrão. Isso é o padrão. Isso é a regra. E você vai ver que a gente converte para público quente 5 vezes mais do que para público frio. É o normal isso aqui. Quem diz verdade está afiado. Outra pergunta. Se eu não produzir conteúdo todo dia, eu não vendo. Só vende todo dia quem produz conteúdo. Verdade ou mentira? Quem acha que é verdade, levanta a mão. Ninguém. Falso.
Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que eu devo ter produzido 3 vídeos esse ano. E eu vendo todo dia. Quem já vendeu hoje aí? Ó, tem uma galera feliz. Eu produzo conteúdo, é bem provável que esse ano eu tenha produzido uns 3 ou 4 conteúdos, um deles foi um meme, e a gente vende todo dia. Por que eu escolhi o webinário? Porque eu não gosto de produzir conteúdo. Eu não sou bom em produzir conteúdo. Eu não curto. A galera mais frustrada do mundo é a galera que me segue achando que vai achar alguma coisa ali. Não consigo produzir conteúdo. E eu escolhi o webinário porque eu preciso usar minha força. Saber vender ou poder vender sem produzir conteúdo. Última. A única maneira de vender produto caro para público frio é com lançamento. Quem acha que isso é verdade, levanta a mão. Eu peguei leve com vocês também. Ó, tive um corajoso que levantou a mão. A única maneira de vender... Por que você acha isso? Me fala aí. A única maneira de vender produto caro para público frio é com lançamento. Eu acho que é porque dá para abordar uma quantidade de público melhor e tentar aquecer aquele público. Jogando no frio aleatoriamente. Você consegue atrair a galera, aquecer melhor o público, por causa da quantidade de conteúdo que você entrega, e converter melhor esse público. Faz sentido ou não faz? Faz sentido? Uma das coisas que eu mais ouço, a galera que vem com webinário, o cara me fala assim, Taioba, eu faço 3 CPLs, mais 10 lives de aquecimento, para vender um produto de 1.500 para público frio, e você está me dizendo que com uma única aula, eu vou converter mais do que com essa pancada de conteúdo inteiro? E a galera não entende esse negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei no mercado, quando o lançamento começou, na verdade, que eu já estava no mercado, sei lá, 10 anos antes do lançamento, quando o lançamento surgiu no mercado, o lançamento eram 3 CPLs, gravadas. De repente, a conversão começou a cair, a galera começou a fazer as CPLs ao vivo. De repente, a conversão começou a cair, a galera começou a fazer lives de pré-aquecimento. E aí começou 5 lives, 10 lives. Outro dia eu vi um cara que estava fazendo 30 lives de pré-aquecimento. Se o negócio continuar desse jeito, o cara vai fazer durante 3 meses, 3 lives por dia para dar conta de vender o negócio. É o ritmo, porque qual que é o raciocínio? Se a conversão está caindo, eu vou fazer mais. A resposta é sempre fazer mais. Mais conteúdo, fazer mais lives, mais horas na CPL, mais e mais e mais e mais, até que você tem um burnout e não consegue fazer mais nada. A verdade é que tem gente, isso aqui é a galera lá, talvez alguém esteja aqui, né? Não sei quem aqui. Alguém aqui já comprou alguma coisa de mim? É cliente meu? Uma abelha, filha da puta. A galera nem sabe o que é abelhas, né? Os sub-20 aqui nem sabem o que é abelhas. Abelhas é o maior site de pirataria da internet. Qualquer produto digital você encontrava no Abelhas, por R$19,97, porque tem que terminar em 7. R$19,97, você achava qualquer produto. Não importava se custava 10 mil, 20 mil, espero que essa merda esteja fora do ar hoje. Eu acho que eu vendi mais pelo Abelhas do que no... Velho, é muito dinheiro. Eu já recebi depoimento de gente falando, cara, você mudou minha vida. Comprei seu curso no Abelhas. Falei, filho de uma égua. Grava pelo menos um depoimento. Não vou gravar depoimento, porque eu não estou aqui para fazer obra de caridade para ninguém, não. Só vim para falar que você mudou minha vida. Eu falei, então, muito obrigado. Né? Galera, tem gente, eu fiz questão de destacar, a gente está fazendo produto, a gente vende produto em um webinário. Uma única live. Uma única aula. Produto de 2.200. E se você olhar esse primeiro print aqui da sua esquerda, a gente está falando de um ticket de 2.200, batendo 110 mil de faturamento com 3 mil de investimento. Olha do lado, 131 mil de faturamento com 2.607,97 de investimento. Calcula o ROI desse negócio. Estou falando de público frio isso aqui. A gente bate de 3 a 7% de conversão da lista total vendendo para público frio. Isso é bizarro. Isso é bizarro. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é que o webinar é a estratégia mais poderosa para vender no digital. Mais poderosa para vender no digital para quem quer escalar vendendo. Tem estratégia que vende melhor produto caro? Tem. Mas você não escala. Para vender produto caro para público frio em escala, para mim, não tem nada melhor do que o webinar. Você pode falar, é claro, Taioba. Na sua opinião, quem mais pensa isso aí, além de você e da sua... Ó, ouvi um eu aí, ó. Ouvi um eu aí, ó. Esse cara aqui pensa isso. Você deve conhecer o Russell Brunson.
E essa frase dele, né? Se eu tivesse que escolher perguntado para o Professor Brunson, né? Se eu tivesse que escolher um único funil, para você rodar só esse funil para o resto da sua vida, qual funil seria? Não pode rodar mais nenhum. Qual funil você escolheria? Webinário. Webinário. Esse outro cara você conhece, Alex Hormozzi, talvez seja o nome mais estourado hoje do digital no mundo. Ele fez o maior lançamento do mundo há algumas semanas atrás. No total foram 200 milhões de dólares. Calcula aí, ele investiu 8 milhões em tráfego. 8 milhões em tráfego, ele fez 200 milhões de dólares. Estamos falando em 1 bi de reais. A estratégia dele foi o webinário. E ele, no jatinho dele, uma semana depois, ele gravou um documentário explicando. Ele mesmo escreveu a cópia do webinário, ele fez tudo, e contando como que foi esse rolê. A parada é, por que esses caras são apaixonados com o webinário? Pelo mesmo motivo que eu sou apaixonado com o webinário. Porque eu não encontrei ainda uma estratégia que me permita vender produto caro para público frio, pessoas que nunca me viram na vida, em escala, convertendo de 3% a 7% da lista. A gente chega a bater 8%, mas geralmente fica de 3% a 7% da lista. Quem aí, eu sei que você ouve uma parada dessa aqui, você deve falar, quem aqui conhece lançamento? Mercado de lançamento? Quem roda lançamento? Qual que é a taxa de conversão média? Grita aí para mim, taxa de conversão média da galera que roda lançamento hoje. O quê? Isso aqui está parecendo... Vai, qual que é a taxa média? 3, aquele ali vive em Nárnia. Só ele que bate 3% e é o mago da parada. Em escala, gente, eu converso com muita gente. Com muita gente. O mercado está sofrendo, estou falando de escala, o mercado está sofrendo para bater 1% de conversão no lançamento. Talvez você bata 3%, talvez você conhece alguém que bate 3% de conversão. O mercado sofre para chegar em 1%. 1,5% de taxa de conversão no lançamento. A realidade do mercado hoje. Quando eu falo que a gente converte de 3% a 7%, talvez você olhe uma parada dessa e fale assim, isso é mentira. Esse cara está colocando um número aqui que é falso. Esse cara está falando isso aqui só para me vender o sonho de que o webinário é perfeito. Esse cara está querendo me enganar. Esse cara está Eu sei disso. Eu sei que você está pensando nessa parada. Porque parece ser bom demais. 3% a 7% da lista de lead frio, eu vou fazer isso amanhã. Deveria. A parada é, o que eu vou te mostrar aqui, você vai entender como que a gente faz para chegar nesse resultado. Como que a gente faz de 3% a 7% de conversão da lista de lead frio. Antes de só me apresentar para vocês, eu comecei no digital há 18 anos, 2007, foi quando eu entrei no digital. Eu fui o primeiro cara do Brasil a usar a VSL, a rodar a VSL no Brasil. Quando eu comecei no digital, quando eu lancei meu primeiro infoproduto no digital foi em 2013. Eu já estava no digital há muitos anos. Comecei com blogs. Quando eu lancei meu primeiro infoproduto foi em 2013. O meu curso era o curso mais caro do Brasil. Quanto você acha que custava? R$19,90 no Abelhas. No meu funil custava 197, um dos cursos mais caros do Brasil. A única maneira de vender isso era com vídeo. Todo mundo vendia em página de venda em texto. Tudo no Brasil que tinha era e-book a R$67. Esse era o produto que rodava no Brasil em 2013. Eu falei, não, vou lançar em vídeo. E vou lançar uma página de venda em vídeo. Na época, ninguém sabia que esse negócio chamava VSL. Eu lancei essa parada em VSL. Ainda em 2013, eu descobri o webinário. Comecei a rodar o webinário em 2013. Fiz meu primeiro $1 milhão em 7 meses, desde que eu entrei no mercado de infoproduto. E já rodei isso em dezenas e dezenas e dezenas de projetos. Só esse ano, eu implementei o webinário em mais de 20 projetos. Implementei, não é cliente meu. Eu implementei o webinar em mais de 20 projetos esse ano. Projetos para vender produtos de 300. Hoje eu não gosto de vender mais produtos de R$300 em webinário. Até R$60 mil a gente vende em webinário. Então eu faço isso há 12 anos. O webinário é o meu feijão com arroz. Eu como isso no café da manhã, eu respiro o webinário. Quem me procura, fala comigo de webinário. Quem tem dúvida, cara, eu estou pensando em webinário o tempo inteiro. E eu vou compartilhar com vocês aqui agora o que eu faço no campo de batalha. Marketing digital é movido por ondas. A gente teve a época de lançamento, a gente teve a época do perpétuo, a gente teve a época do high ticket, e a gente teve a época do low ticket, a gente teve a época de carta de vendas, de página de vendas do estilo texto com empíricos. Cada projeto que escala, a gente entende que aquela é a estratégia do momento e o mercado vem por ondas. Ondas que vão
ditando tendências, ondas que vão ditando o que está funcionando hoje no mercado e todo mundo vai seguir na mesma onda. A onda do PLR, a onda do dropshipping, a onda do Nutra, a onda do TikTok Shop, tem ondas. Só que, o que está no submundo do marketing digital rodando durante todo esse tempo em todos esses projetos? Não sei se vocês viram a palestra do Teixeira. Qual o funil que apareceu continuamente no negócio dele? Webinário. Todo mundo roda o webinário. Vocês têm que sacar uma parada. Vocês têm que parar de olhar só para o que a galera fala. E vocês têm que começar a prestar atenção no que a galera faz. Porque muita gente fala que a melhor estratégia de venda é X, a melhor estratégia de venda é Y, mas quando você vai olhar o que o cara faz, e não o que ele fala, você vai ver o que realmente está colocando dinheiro no bolso da galera. Estava conversando com o Mike Fusemi, que é o fundador da Everwebinar, e ele falou, cara, eu não sei por que lá no Brasil vocês só falam de lançamento, sendo que aqui fora a galera, todo mundo faz o webinário. E no Brasil parece que essa parada, ninguém comenta sobre isso, velho. Eu faço esse negócio há 12 anos, de repente de uma semana para cá, de um mês para cá, começou um monte de guru que nunca fez webinário falar de webinário, como se fosse a parada mais nova do mundo. De tão velho começou a ficar novo de novo. Porque tem um monte de sub-20 aí que nem sabe o que é webinário. E hoje vocês vão descobrir o que é essa parada. A verdade é que, se você dominar a habilidade de vender com webinário, você nunca mais vai ter problema para vender nada. Eu já rodei webinário para vender Nutra, rodei webinário para vender infoproduto, mentoria, SaaS. Produto físico, eu nunca rodei, mas eu sei que funciona, mas nunca rodei pessoalmente, mas eu sei que funciona. Então isso aqui funciona pra caramba, funciona muito. Serviço, tem cliente que é escritório de advocacia, a gente já rodou para SaaS. Cara, a gente roda webinário para tudo, tudo. Assim, eu estou para testar uma coisa em que eu aplico o webinário e não roda. Até hoje, tudo que eu apliquei funcionou. Produto físico eu nunca rodei, mas eu sei que funciona. O que explode em produto físico na China, por exemplo, é live shop. Live shop é webinário, pô. Live shop é webinário. Vamos lá. Como que funciona o webinário na prática? O webinário tem 3 fases, e eu vou passar isso aqui só para nivelar e depois eu entro numa parada mais densa com vocês. Como que funciona o webinário? O webinário tem 3 fases. Primeira fase é o pré-webinário. O objetivo é convidar a galera para um evento que tem dia, tem hora marcada, e você precisa manter a audiência sedenta para isso, por esse evento. Então você tem a fase de pré-webinário. Você tem a fase do webinário, que é onde você vai gerar impacto na audiência e abrir carrinho. Então o webinário nada mais é do que abertura de carrinho. E você tem o pós-webinário, que você multiplica as vendas do webinário de 2 a 5 vezes. Então são 3 fases. É simples. Basicamente o que a gente faz é convidar a pessoa para um evento. Esse evento, ele é uma aula, você não vai chamar de webinário, você vai chamar de masterclass, seminário, workshop, imersão, você vai dar o nome que você quiser, pode ser gratuito, pode ser pago. Esse evento tem um dia e hora marcado, e esse é o poder, porque você tem as pessoas marcando na agenda um horário para ver o seu pitch. Isso é absurdamente poderoso. A galera não entende como que eu vou sair de 3 CPLs para vender um produto de 1.500, 2.000, e eu vou para uma única live e eu vou vender. É porque você sequestra a atenção da pessoa. E você tem muito mais atenção, intensidade de atenção em uma live que o cara se programou para estar lá, do que em 3 CPLs, ou do que uma VSL que o cara clicou, saiu da rede social, caiu lá de paraquedas e tem que ver aquele negócio. É outro nível de engajamento e de atenção. E a gente roda isso aqui muitas vezes no automático. Então vocês devem estar vendo aí muita gente falando de webinário semanal, rodar 6 dígitos toda semana, 100 dígitos. Cara, eu comecei a rodar o webinário automático semanal em 2016. Hoje em dia está na moda de lançamento pago, que nada mais é do que um webinário que você cobra e vende ingresso. Eu rodava lançamento pago, não tinha esse nome, em 2019. O webinário é uma parada que funciona há mais de uma década. E você está dando mole, se fudendo, porque eu sei que você está fazendo estratégia que a galera fala muitas vezes, porque funcionou para ele um tempo, e o mercado é mestre em fazer isso. Velho, eu tenho dó de vocês. Eu tenho dó de vocês. Porque a regra do mercado é, o cara usa um tempo, a parada,
compartilha com a galera do Mastermind, que é a galera próxima, aquela galera usa um tempo, e depois de alguns anos que aquilo já está funcionando, quando começa a cair, ele lança um curso para ensinar. Aí é a hora que você aprende. É a hora que você começa a aplicar. E é a hora que você toma para dentro. Porque você acha que aquele negócio surgiu naquele momento. É assim com tudo. E não é só no Brasil, não. Isso é todos os lugares. É todos os lugares. Essas são as 3 fases do webinário. A gente roda isso automático, toda semana. A gente roda no diário. Eu poderia desenhar aqui o fluxo para vocês, mas eu acho que ia ser denso demais, a não ser que vocês queiram. Vocês não estão com fome, não? Não quer? Pega o flip chart para mim. Pega o flip chart para mim. A gente roda isso, só para vocês entenderem. A gente roda isso semanal e a gente roda isso diário. Lá em 2016, quando eu comecei a rodar essa parada, a gente rodava um webinário começando a cada 15 minutos. A gente não faz isso mais. Quase ninguém faz isso mais. O mercado não tolera mais esse tipo de webinário. A gente roda webinário automático. Pô, não tem um de papel, não, eu sou analógico, eu não sei mexer com esse trem, não. Aquele que vira assim. O que é que pega? Um webinário semanal, ele tem 2 fases. Funciona. A fase 1 e a fase 2. A fase 1 é o pré-webinário. Aqui é onde acontece o webinário. Geralmente, galera que está mais no início aí, segura 5 minutos. Eu vou explicar isso aqui, você não vai entender merda nenhuma, mas daqui a pouco a gente volta para a parte dos fundamentos. A galera que está mais avançada vai adorar isso aqui, vocês vão conseguir sair daqui e aplicar esse rolê. Inclusive, as ferramentas para rodar isso aqui, várias delas tiveram que adaptar a forma como as ferramentas funcionam para eu conseguir rodar meu funil. E hoje, a maioria da galera no Brasil que roda o webinário, roda graças ao a pressão que eu coloquei nas ferramentas para conseguir fazer isso aqui funcionar. Fase 1 e fase 2. A fase 1, geralmente o nosso webinário acontece na terça-feira, tá? Terça-feira. Minha letra é essa mesmo. Isso aqui é uma palavra, tá? Está escrito terça. A gente começa a captação na quarta. Então a gente capta de quarta a terça. A gente capta levando para grupo. Muitos casos a gente não tem nem página de captura onde a gente pega nome, telefone e e-mail. A gente só joga direto para dentro do grupo do WhatsApp. Direto. A página de captura, tem uma página de captura, mas o botão leva direto para dentro do grupo do WhatsApp. A gente nem captura os leads em outra plataforma. Essa fase de pré-webinário, o nosso objetivo é fazer o cara não esquecer de mim. Fazer o cara não esquecer de mim. Eu preciso fazer esse cara aí no meu webinário. Comparecimento é o BO do webinário em 2025. É o BO de tudo que você faz. Porque lançamento, quem roda lançamento sabe, você PL1, você vai... A galera está sofrendo para passar de 10% de comparecimento. De quarta a terça é a captura. Terça-feira, geralmente às 8 horas, a gente leva para o webinário. Aqui a gente tem a fase de pós-webinário. Pós-webinário, a gente tem, na próxima quarta, isso aqui é uma engenharia do cão, porque na próxima quarta, o que a gente vai fazer aqui é, geralmente, replay. Depois do replay, a gente faz o fechamento. Então, aqui é quarta-feira, aqui é quinta-feira, o fechamento. É um dia só de pauleira. Replay. Para que eu replay? Eu preciso ampliar o impacto. Porque aqui eu gero impacto, no nosso caso a gente tem, em média, 30% de comparecimento, 70% da audiência não compareceu no webinário. Eu não impactei a maioria da minha audiência. Eu preciso vender para mais gente. Então, eu preciso ampliar o impacto. Replay é para ampliar o impacto. Eu não vendo no replay. Eu não vendo no replay. O replay é para fazer com que a maior parte da minha audiência tenha contato com o meu mecanismo e com a minha oferta. Eu não quero que venda. O dia do replay é o dia mais fraco de venda. Só que o dia do replay eu estou preparando o terreno para botar pressão aqui. Aqui é onde a gente tem o segundo pico. O funil de webinar ele é um funil assim. Ó. Você tem o primeiro pico de vendas aqui. Aqui você tem um vale no replay, mas você está preparando a audiência para gerar o segundo pico de vendas no fechamento. A gente faz o fechamento na quinta-feira e o que acontece daqui para frente vai depender do nível de consciência do seu mercado. Geralmente o que a gente vai fazer aqui é
Sexta, sábado e domingo são 3 dias onde a gente vai fazer nutrição no grupo. Por quê? Aqui eu fecho as vendas. De fato, fecho. A gente encerra as inscrições. E eu deixo essa galera pirando na sexta, no sábado e no domingo. E na segunda-feira a gente faz reabertura. Às vezes, a gente faz downsell na segunda-feira. Dependendo do mercado, a gente vai fazer downsell ou reabertura. Esse é o processo que a gente roda. Quando eu movo, aqui eu vou gerar 10, 20, 30 grupos, não interessa. Quando chega na terça-feira e o webinar acontece, eu movo todos esses grupos para a fase 2, e aqui eu reseto, e quando chega na quarta-feira da semana que vem, esses grupos aqui estão recebendo replay, e aqui eu já comecei a captura do webinar da próxima semana. Então, são 2 engrenagens que rodam simultaneamente. De quarta a terça eu estou captando, terça-feira eu jogo a galera para lá, porque na quarta-feira aqui eu já começo a captar de novo. Então, fica num fluxo constante de gente passando da fase 1 para a fase 2, fase 1 para a fase 2. Isso é webinário semanal. A gente roda também o webinário diário, que não daria para eu desenhar aqui, então eu vou parar por aqui, que senão vocês vão fritar a cabeça, não vão entender nada. E eu vou ficar desenhando funil até o final da apresentação. O diário a gente roda quando vende serviço, perguntou de consultoria, geralmente você vai levar para aplicação. Você não quer o seu time de vendas recebendo 300 aplicações no único dia da semana e os seus vendedores tendo que ligar para todo mundo de uma vez. Então a gente roda o webinário todo dia, porque eu quero diluir a aplicação chegando todo dia. E aí não tem fase 1 e fase 2, a gente tem 7 dias de funil, são 7 fases, e eu rodo as minhas campanhas jogando o grupo da fase 1 para a fase 2, depois fase 2 para a fase 3, e tem gente entrando todo dia no meu funil, é uma loucura. Tudo isso rodando, hoje a gente roda isso 100% no automático. Hoje à noite tem um webinar meu acontecendo. Hoje à noite tem um webinar meu acontecendo. E eu vou estar no voo voltando para a minha cidade. O webinar vai estar rolando. Tem um webinar acontecendo meu, e se tiver aluno meu aqui, deve ter uma pancada de webinar acontecendo hoje à noite dos meus alunos que estão aqui. Tem aluno meu aqui, sim ou não? Deve ter um webinar de vocês tudo rodando aí, hoje à noite. Vocês eu sei que tem. Hoje é dia. Pode. Aham. Sim. Sim, funciona. Pode fazer que você vai ser feliz. Eu faria de graça, para começar. Não tem problema. A gente faz o webinar, assim, faz o webinar gratuito na página de captura. Depois que o cara se inscrever, você faz a venda do ingresso VIP para o cara que já se inscreveu para o gratuito. Você faz o upgrade do VIP vendendo o ingresso VIP para quem se inscreveu gratuito. Porque aí você garante volume de leads e garante o upgrade de quem é mais quente. 3 horas. Tempo de webinar, ele perguntou, 3 horas. Deixa eu falar para vocês. A galera está falando aí live de 90 minutos, que converte, esquece live de 90. 2 coisas que eu fiz. Você quer vender produto caro ou você quer vender produto barato? Para vender produto caro, isso depende do ticket que você está vendendo. Produto, esse povo não vai deixar eu sair daqui nesse tempo que vocês estão colocando aqui não, viu? Estão pedindo para eu ficar 2 horas. Fala para o próximo palestrante aí. Isso, pede iFood aí, entrega para a galera. Né? Vocês estão comigo ou não? Boa. Para vender o tempo de tela, presta atenção no que eu vou falar. O tempo de tela, o tempo de exposição ao expert vai dizer o quanto você consegue cobrar dele. Quanto você consegue cobrar do seu público. Não é sobre ser ao vivo, é sobre fazer o cara passar tempo te vendo. Pode ser gravado. Eu tenho um webinar que roda gravado, de hoje à noite é gravado, ele tem 2 horas e 48 minutos. Quem quiser, tiver curiosidade de participar, vai lá no meu Instagram, lá na minha bio, você consegue se inscrever lá e participar. Não uso IA. 2 horas e 48 minutos, webinar gravado. O que eu fiz? Eu fazia o webinar de 1 hora. Esse é o primeiro erro de quem faz o webinar. 45 minutos, 1 hora, 1 hora e 15. Isso é a maior merda do mundo. Você vai vender produto de 297, você consegue. Para vender produto de 2 mil, 3 mil, aplicação de produto de 20 mil, pode fazer esse cara passar tempo com você. Tempo de exposição é vital. E aí, o que a gente faz? É o webinar de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, com pitch no meio do webinar e não no final. Essa é a parada. Essa é a parada. Agora, como que você monta a estrutura para fazer isso? É outro rolê que aí a gente vai precisar de 2 horas aqui mesmo. Só que eu acho que eles não vão deixar, daqui a pouco eles entram me chutando aqui.
Quais são os 3 pilares fundamentais da conversão num webinário? Engajamento. Engajamento é o primeiro pilar, porque engajamento retém a atenção. Engajamento retém a atenção. Eu preciso fazer as pessoas se engajarem. E o webinário é diferente de uma VSL por causa disso. O webinário eu tenho ferramentas, elementos que geram engajamento. Numa VSL, o cara está assistindo aquilo e de repente ele começa a ouvir igual o podcast. Ele já abriu outra aba, ele já está ouvindo o que você está falando, mas ele já está... Você já tentou ouvir podcast respondendo mensagem no WhatsApp, de repente você... Quantas vezes um audiobook ou alguma coisa, você fala assim, pô, esse cara falou um negócio importante, você tem que voltar e ouvir de novo, porque você estava fazendo uma parada que você não deu atenção. Não tem como. Quando você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você precisa ter o engajamento para reter a atenção. Esse é o primeiro pilar. O webinário que não engaja, não vende. Eu vejo o cara fazendo um webinário ao vivo e o cara não engaja a audiência. Você sabe o que é engajar? Vou te falar o que é engajar. Isso é engajar. O cara criou um gatilho de engajamento que ele puxa você o tempo inteiro na palestra. Ele puxa você o tempo inteiro na palestra. E quando a sua atenção está começando a cair, ele vai lá e começa a fazer... Engajamento é isso, velho. Nós temos um nível de atenção hoje, já foi estudos comparados, o nosso nível de atenção ele é menor do que um peixe dourado. Sabe quanto um peixe dourado consegue manter a atenção? 8 segundos. Você precisa sequestrar a atenção dessa pessoa. Porque senão cara, sair é muito fácil, é só um X. Só um clique no mouse e o cara vai embora. Para você levantar, minha palestra pode estar um saco. Só que eu estou te olhando na cara, você não vai levantar daqui e vai sair. Eu mando isso aqui no você, ó. E tem que bater palma no final, fingir que está legal, para dar uma moral para o palestrante. No webinário, se ficar chato, o cara clica e vai embora. Você tem que engajar o cara o tempo inteiro. Engajamento retém a atenção. Segundo pilar, compromisso. Compromisso gera ação. Você precisa fazer esse cara se comprometer o tempo inteiro com você. Você precisa fazer esse cara se comprometer o tempo inteiro com você. Fazer ele gerar microcompromissos, porque compromisso leva à ação. E o terceiro pilar, persuasão. Persuasão elimina obstáculo. Obstáculo de compra. Esse cara quer acreditar em você. Esse cara quer o que você está oferecendo, senão ele não teria comparecido no seu webinário. Veja bem, até o seu webinário, olha o que esse cara passou. Ele viu um anúncio seu, ele parou 45 segundos, 1 minuto e meio para ver o seu criativo, isso já não é pouca coisa hoje. Ele clicou, você fez o milagre de tirar ele do Instagram, levar ele para a sua página, ele se cadastrou, ele ficou 3, 4, 5 dias no seu grupo, prestando atenção, parou numa hora, entrou no seu webinário. Velho, esse cara quer o que você prometeu, ele quer o que você prometeu. Ele passou um pedaço para estar no seu webinário. Ele só precisa de motivo para acreditar. Dá um motivo para esse cara. Persuasão. Quais são os 3 pilares? Engajamento, compromisso e persuasão. A gente trabalha isso ao longo de todo o webinário. Ao longo de todo o webinário. Cara, o que eu estou falando aqui, vocês já sacaram que o que a gente está falando aqui é sobre o webinário, mas você consegue aplicar isso aqui numa pancada de coisa. Eu não vou fazer pitch no final porque eu não posso. Eu posso vender alguma coisa aqui para eles no final? Não? Baratinho? Não posso. Eu queria fazer um pitch para vocês. Porque eu me sinto agoniado de dar uma palestra e não ter nada para vender, não poder vender nada. Assim. Isso aqui me dá, assim, eu fico entalado aqui. Assim, ó. Capaz até de eu sei, tentar vender. Vamos ver. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Já que vocês não vão me pagar com dinheiro, me paga aplicando o que eu falar para vocês. Pega o seu caderno aí, ó, ou o seu celular, onde você gosta de anotar, e faz o seguinte, pega uma folha e não escreve insight, não escreve ideia, escreve vou fazer. E anota pelo menos uma coisa durante essa palestra que você vai sair daqui e vai aplicar. Eu não quero que você anote uma ideia, eu quero que você anote um negócio que você vai sair daqui, na quarta-feira você vai colocar para rodar no seu negócio. Não é assim, vou mudar o assunto desse e-mail, vou fazer isso no grupo, vou colocar essa enquete, coloca uma coisa que você vai fazer e faça chuva. Sabe por quê? Esse caderninho seu, ele vai para a sua gavetinha de ideias incríveis, junto com todos os outros cadernos dos eventos passados de ideias incríveis, que você nunca fez nada com ele. Pega uma coisa que você vai aplicar e aplica. Vocês vão me pagar com resultado. E depois você vai lá no meu Instagram e fala, Taioba, aquela palestra sua, eu fiz esse negócio e deu resultado. É isso que eu quero de vocês. Vocês estão dispostos a fazer isso? Se eu falar uma coisa que funciona no seu negócio, pelo amor de Deus, aplica essa parada.
E me conta, eu preciso de depoimento, para eu colocar no meu webinário da semana que vem e aumentar a venda. Então vamos lá. O que a gente faz dentro do webinário na hora que ele começa até a hora que ele termina? Qual que é a estrutura do webinário? Primeira coisa que a gente faz no webinário, abertura. Qual que é o papel da abertura do webinário? Os primeiros 20, a abertura ela vai durar de 20 a 30 minutos do webinário, tá? De 20 a 30 minutos do webinário. Se você está demorando menos do que isso, sua abertura está fraca, se você está demorando mais de 30 minutos, provavelmente você está falando que não deve. Qual que é o papel da abertura? Provar, além de qualquer dúvida, que você vai entregar exatamente o que esse cara deseja, de uma forma diferente de todo mundo, de todos os outros concorrentes, e que você é a pessoa mais adequada para conduzir ele nessa jornada, para entregar isso. Eu fiz um estudo em diversos webinários, de diversos nichos de produtos de todos os tickets que você puder imaginar. E um estudo que eu fiz, analisando métricas com inteligência artificial e tudo mais, o que eu percebi é que quem compra no webinário, 80% das pessoas que compram dentro do webinário entraram no webinário nos primeiros 10 minutos do webinário. 80% das pessoas que compram no webinário, lembra, a gente faz de 2 a 5 vezes as vendas do webinário, a gente faz no pós-webinário, a gente no mínimo duplica. Mas dentro do webinário, 80% das pessoas que compraram ali entraram no webinário nos primeiros 10 minutos. A abertura importa. A abertura importa. Você precisa intensificar dor e desejo. E você precisa mostrar para esse cara que você tem exatamente o que ele quer. E você precisa provar que você dá conta de entregar isso. Você precisa provar que você dá conta de entregar isso. E que você é a melhor pessoa para fazer isso. Esse é o papel da abertura. Isso aqui vai se transformar numa série de slides e vai demorar de 20 a 30 minutos para fazer isso. Cada palavra que eu coloquei ali, provar, além de qualquer dúvida, que você vai entregar o que ele quer, que você é a melhor pessoa, que você vai entregar isso de um jeito diferente, tudo isso tem uma série de slides para entregar cada etapa dessa. E vai demorar de 20 a 30 minutos. A forma como a gente faz depende do nível de sofisticação do mercado. Por exemplo, se eu fizer um webinário para vender para vocês, nos primeiros 10 minutos eu vou fazer um pitch do pitch. O meu pitch acontece no meio do webinário, mas eu faço o pitch do pitch na abertura do meu webinário. Mercado sofisticado. Se eu for vender para um público de nível baixo de sofisticação, não vou fazer isso. Então, os detalhes são diferentes do que acontece na abertura. Mas, basicamente, o papel da abertura é isso aqui. Conduzir a abertura de 20 a 30 minutos, a gente vai para a parte da jornada lógica. Geralmente aqui é onde o cara fala para mim, Taioba, a parte do conteúdo do meu webinário, o que eu vou ensinar no meu webinário? Você não ensina nada no seu webinário. O papel, aliás, deixa eu reposicionar isso aqui. Você ensina de forma que o seu ensino, ele é uma demonstração da sua capacidade de ajudar esse cara. Deixa eu explicar o que é a jornada lógica. Tá aí, eu não vou falar o que está ali não, porque vocês leram. Deixa eu ver se eu consigo. O que você precisa entender? Quando o cara entra no seu webinário, aqui é a crença atual dele. Aqui é a crença atual dele. Isso é o que ele acredita hoje. Esse cara, o que ele acredita hoje, não permite a ele comprar o seu produto. Porque se esse cara estivesse pronto para comprar o seu produto com o nível de consciência que ele tem hoje, você não precisaria levar ele para um webinário. Manda o link do checkout para ele que ele compra. A gente faz o webinário para vender para quem não está pronto. O webinário é para transformar não em sim. O webinário é para vender para pessoas que eu não venderia tão facilmente. Eu não faço webinário porque é a coisa mais fácil do mundo para fazer. Gente, eu sou adepto da coisa mais fácil. Se eu conseguisse pegar o link do checkout, mandar para esse cara ele comprar, eu não faria webinário, mas nem a pau. Eu faço webinário porque funciona para vender para quem não compraria de outra maneira. Então, quando o cara entra no meu webinário, ele não está pronto para comprar. Ele está me dizendo que ele quer a transformação que eu prometi lá na página de captura. Agora, comprar o meu produto é outra coisa. Então, ele crê nisso aqui. Esse é o nível de consciência dele. O que ele precisa acreditar é isso aqui. Isso é a crença necessária. Então, eu preciso mapear. Quando eu vou escrever copy do webinário, eu mapeio crença atual e crença necessária. Aqui é onde eu tenho que trazer ele. A jornada lógica, que é a forma como eu apresento o conteúdo do meu webinário, é como se fosse uma escada na qual eu vou construindo crenças a partir daquilo que ele já acredita. A gente sempre começa naquilo que ele acredita hoje, e eu vou construindo crenças nesse cara, até que, quando ele chegar ao final, isso aqui é exatamente antes de eu fazer o meu pitch. Esse cara, isso aqui é o que ele precisa acreditar antes do meu pitch. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é, primeira coisa, vai montar o seu webinário. O que eu vou vender para esse cara?
O que eu vou vender para esse cara? A gente começa o webinário de trás para frente. Você começa o webinário pensando na sua oferta. O que eu vou vender para ele no final? Quando você entende o que você vai vender, a pergunta que você faz é, o que ele precisa acreditar que, se ele acreditar nisso, a hora que eu fizer minha oferta, não tem jeito, tá? Ele vai comprar. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é, o que ele acredita hoje? O que ele acredita hoje, que é diferente do que ele precisa acreditar. E a quarta pergunta é, como eu conduzo ele a partir do que ele acredita hoje para aquilo que ele precisa acreditar? Aí você desenvolve a sua jornada lógica. Aí você conduz esse cara até o ponto que ele precisa acreditar. Jornada lógica não é sobre dar conteúdo e ensinar os 3 passos do seu mecanismo. Jornada lógica é desenvolver crença, elevar o nível de consciência desse cara e preparar esse cara para comprar de você. Isso é o que você faz no webinário. Quando você desenvolver o nível de consciência, você vai para a transição. Transição é quando você coloca a sua audiência no modo compra. Você prepara a sua audiência para comprar. Muita gente subestima a transição. Você termina o seu conteúdo e você fala, então pessoal, é o seguinte, agora eu quero apresentar para vocês aqui o meu produto, a minha oferta. 0 vendas no webinário. Você precisa transicionar, você precisa tirar a sua audiência. Qual que é a parada? Você provavelmente já passou por isso. Chama o cara para um evento, quando chega na hora da oferta, começa aquele comentário. Sabia que ia vender, falou que era de graça e está querendo me oferecer alguma coisa. Se você não faz a transição do jeito correto, a sua audiência se sente ofendida com a oferta. E quem aqui é expert ou estrategista, lida com isso muitas vezes. O expert não gosta de fazer pitch, não gosta de vender. O expert acha que quando eu estou entregando conteúdo, eu estou gerando valor para a minha audiência, e na hora de vender, eu estou sugando o valor da audiência. Enquanto eu estou entregando conteúdo, a energia do expert está lá em cima. Quando chega na hora do pitch, o tom de voz do cara cai. Porque ele não gosta, ele acha que ele está sugando o valor da audiência. Sabe por que é isso? Porque a transição não foi feita do jeito certo. Porque a transição coloca o expert numa mentalidade de gerar valor através da solução dele e coloca a audiência no mindset de eu preciso disso, porque eu quero a ajuda desse cara, eu quero mais. A transição prepara isso. A transição coloca esse cara. Deixa eu falar, vou falar para você que é expert aqui. A pior coisa que você pode fazer é deixar alguém sair do seu webinário sem comprar de você. A pior coisa que você pode fazer para ele. Porque o seu conteúdo, por melhor que tenha sido o seu conteúdo não transforma a vida da pessoa. Não transforma. Eu queria acreditar que transforma. Sabe por que não transforma? Porque esse cara já viu uma pancada de vídeo no YouTube e está com o mesmo problema. Sabe o que transforma a vida? Compromisso. Eu falei, compromisso gera ação. Qual que é o maior compromisso que esse cara pode ter? Tirar o dinheiro do bolso e comprar de você. Se você não faz esse cara comprar, esse cara vai ter visto o seu webinário inteiro, vai sair feliz, cheio de ideia e vai voltar para a mesma vida de merda que ele tinha antes. A sua obrigação é vender para a sua audiência. Você precisa vender para esse cara. Então você precisa preparar ele para vender. E aí você vem para a oferta. A oferta é apresentar uma oportunidade com a percepção de valor tão assimétrica que esse cara se sinta idiota de não comprar. Pareça barato. Percepção de valor assimétrica. O que eu estou recebendo de valor pesa muito mais do que o preço que ele está cobrando. Isso não tem a ver com o preço que você cobra, isso tem a ver com o valor que você entrega. Tem muita gente que resolve taxa de conversão de oferta diminuindo o preço. Errado. Você resolve taxa de conversão de oferta aumentando valor, percepção de valor. Agora você precisa saber para quem que você está vendendo e o que essa pessoa valoriza. E a partir daí você monta a sua oferta. A gente fica às vezes 40 minutos, 50 minutos, 1 hora no pitch, no webinário. É 1 hora de pitch. O jeito que você apresenta a oferta importa na forma como a pessoa percebe valor. Geralmente, a expert quer correr com o pitch, né? 10 minutos para apresentar o pitch, porque senão todo mundo vai embora, né? Falei o preço, a taxa de comparecimento do webinário começa a cair, todo mundo vai embora e 0 vendas. Deixa embora. O pitch não é para aquela massa, o pitch é para... Cara, se for 50% embora, não tem problema. Os 50% que ficar aqui e converter, você converte 50% do seu webinário. Não é sobre quem vai embora, deixa embora, está tudo certo. E a gente faz o pitch mais brutal de todos. Agora, deixa eu hackear com vocês aqui um pouquinho do que eu fiz. Eu falei que o que converte é engajamento, compromisso, persuasão. Eu comecei essa palestra, mostrando para vocês um pouco de como a gente faz, eu comecei essa palestra com um verdadeiro ou falso.
Eu comecei essa palestra perguntando. Eu fiz vocês engajarem comigo. Ao longo de toda a palestra, eu comecei a pensar, se eu tivesse mais tempo, eu teria pulado daqui, eu estou doido para pular mesmo. Começar a conversar. Não, mas você não tem noção do tanto que esse negócio está piscando, que você tem que acabar, você tem que acabar. Eu já fiz evento, eu sei o que é. Eu queria pular daqui, porque eu ia pegar no ombro de vocês. Eu ia falar assim, o que você vende? Vem cá, vamos fazer uma promessa para o seu webinar. Eu queria fazer tudo isso, eu queria tocar o terror nesse trem aqui. Ó. Engajamento. O que eu fiz para assumir comprometimento de vocês? Eu falei, cara, eu quero fazer um pitch, mas eu não posso vender para vocês. Então, você se compromete a aplicar, vira uma folha, escreve aí, vou aplicar. Eu fiz você assumir compromisso. Quem está comigo? Eu fiz você assumir compromisso. No webinar eu faria isso várias vezes. Micro compromisso ao longo do webinar. Persuasão. Quando eu coloquei a minha promessa de que a gente converte de 3% a 7%, bem provável que esse slide passaria batido. Vocês não prestariam atenção nesse slide. Mas eu voltei e perguntei, quanto que o lançamento converte? Pô, você deve estar pensando que isso aqui é mentira. Eu gastei um tempo para quê? Para que você comece a falar, cara, a promessa dele é muito agressiva. Eu fiz você notar a minha promessa. Eu mostrei o Hormose fazendo o webinar, eu mostrei o Russell Brunson fazendo o webinar. Porque, Taioba, quem que é esse imbecil? Quem que é esse cara lá na frente? Agora, o Alex Hormose eu conheço. Você tem que trabalhar isso ao longo do seu webinar. Agora é o seguinte, para a gente acabar. Eu vou contar um segredinho para vocês. Como que eu faço para que as pessoas se inscrevam, que se inscreveram, compareçam no meu webinário? Esse é o problema do webinário hoje. Não é uma apresentação poderosa como eu mostrei para vocês aqui hoje. O que eu mostrei para vocês funciona, só que não funciona de nada se você não levar as pessoas para o seu webinário. E melhor, como que eu vendo para quem não compareceu? Quando eu percebi isso, eu comecei a sacar que hoje a atenção é um recurso tão valioso quanto o dinheiro para as pessoas. Atenção é um recurso tão valioso quanto o dinheiro para as pessoas. E se você quer, quando você quer que as pessoas te deem dinheiro, você cria um negócio chamado funil de vendas. Só que se a atenção, com o boom das redes sociais, virou algo tão valioso quanto o dinheiro, quando eu quero atenção para as pessoas, eu preciso de um funil de atenção. Ontem foi tudo sobre isso. Então eu percebi que, cara, o webinário hoje não é mais como eu fazia há 12 anos atrás. Porque 12 anos atrás, se eu fizesse tudo errado, eu tinha 50% de comparecimento. Hoje, para ter 20% de comparecimento, eu tenho que fazer moonwalk na parada. É desafiador. O que eu percebi? Que a gente precisa começar a empilhar funis, e esse é o segredinho. Empilhamento de funis. Eu tenho hoje o funil do comparecimento, o funil do sim e o funil do não. O funil do comparecimento é ativar o que eu chamo de pontos vitais da atenção. Antes do webinar, é isso aqui que eu tenho que fazer. Quais são os pontos vitais da atenção? Coração, mente, mãos, olho e boca. Coração, intensificar desejo e dor. Antes do webinar eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer o cara sentir que o problema dele é pior que a morte. Eu preciso tocar na mente, prova. Eu preciso provar que eu vou cumprir o que eu prometi para ele. Mãos, engajamento. Eu preciso fazer esse cara se engajar comigo no pré-webinar. Eu levo esse cara para minha caixinha de pergunta do WhatsApp. Eu faço esse cara escambau, enquete e tudo mais. Olhos, eu preciso fazer esse cara gastar tempo com o expert. Ele precisa passar tempo comigo. Quando ele chega no meu webinar, ele precisa ter visto a minha cara várias vezes. Eu preciso mandar vídeo, áudio, eu preciso fazer esse cara passar tempo de exposição ao expert. E boca, eu preciso fazer esse cara assumir compromisso comigo, de estar lá. Quando a gente faz isso, de várias formas, em cross-mídia e diversas mídias diferentes, a gente leva esse comparecimento, às vezes, de 30% a 50%. O mercado hoje bate 10%, a gente consegue chegar de 30% a 50%. O funil do sim é dentro do webinário, é tudo que a gente falou aqui hoje, como que eu construo uma apresentação de webinário poderosa para impactar essa audiência. E o funil do não é vender para quem não compareceu. Você precisa entender o seguinte, o cara que te deu um não significa que ele não quer comprar, significa que ele não estava pronto para comprar de você naquele momento. Por isso que ele não compareceu. Se você vende só para quem compareceu, você vai bater 0,5% de conversão da sua lista, que é o que acontece hoje no mercado. Você precisa converter quem não foi. E é o que a gente faz aqui. Agora é o seguinte, nesse momento sua mente deve estar explodindo com várias ideias para implementar isso aqui, para colocar isso aqui para rodar. Deveria, no seu lugar, é como eu estaria, louco para sair daqui e colocar um webinário para rodar. Só que, a verdade é que quando você começar a colocar isso aqui para rodar, perguntas vão surgir. Perguntas que você não sabe a resposta. Dúvidas que você não vai conseguir implementar isso sozinho. Como, por exemplo, qual estratégia de tráfego eu utilizo para trazer lead comprador para o meu webinário? Como rodar o webinário semanal sem conflitar com o meu lançamento ou com os outros funis que eu estou rodando? O que eu preciso mandar no grupo antes do webinário para aquecer minha lista e garantir que esse cara compareça sem que a galera saia do grupo todo? São dúvidas que vão travar você na hora de implementar.
que eu falo dentro do webinário, minuto a minuto, para reter minha audiência até a hora do pitch? Você quer implementar, mas você não tem todas as ferramentas para implementar. É por isso que eu criei meu treinamento, que se chama... Brincadeira, não vou fazer um pitch para vocês. Queria muito, dei uma coçadinha aqui, eu fiz só a introdução do pitch, mas eu fiz isso aqui para você entender que agora é a hora que eu apresentaria o pitch. Só que antes de apresentar o pitch, eu criei necessidade. Eu faço você ver que você precisa do que eu vou vender. Realmente, eu quero implementar, mas todas essas perguntas aí eu não tenho resposta para elas. Agora eu quero, por favor, me fala o pitch. Aqui eu falei em 30 segundos, eu faria essa transição em 5 minutos. Só que se eu vou direto para a oferta, sem preparar vocês, sem você implorar para eu te apresentar a forma como eu vou resolver esse problema, sem criar um problema antes, você vai se sentir ofendido com o meu pitch. Eu poderia muito bem fazer um pitch agora, e essa é a hora que você vai entrar com o pitch seu. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Coloque o webinário para rodar e volta para contar o resultado. Valeu, obrigado. Boa, boa. Peraí. Obrigado. Galera, por favor, eu gostaria de pedir que vocês ficassem de pé. Fica de pé, por favor. Vem aqui, meu amigo. O Jonathan, no primeiro evento que eu fui na minha vida, que mudou a minha vida, esse cara tava palestrando. Era um dos Me caras... senti velho agora. Não, mas eu sou mais velho que você. Esse cara era um dos mentores que mudou a minha vida com o conhecimento dele. Então, por favor, uma salva de palmas pro Jonathan. Obrigado, irmão.